ele diz o que deve e o que não deve ser feito na hora de propor uma troca. Essa maneira objetiva é a conduta que também é usada nos tratados de versificação, de modo geral. Eu li vários tratados de versificação. É um assunto que eu gosto, eu leio com prazer. Então, o que os tratados trazem, de modo geral, nem precisa gastar aí seu esforço, querido, por enquanto, fique sentadinho. Quando eu precisar, eu vou repetindo para ampliar, para mostrar, tá bom? Bom, então, decálogo e tratado de versificação do modo geral. Qual é a conduta? Ele simplesmente diz o que deve e o que não deve, o que pode e o que não pode. Mas eles não dizem o porquê. E esse porquê, eu digo a vocês, foi o que me deu segurança, foi o que me aclarou. Eu encontrei os porquês dos tratados no estudo da fonética e fonologia. O meu primeiro mergulho no assunto fonética, que a princípio pertence à questão a um curso de letras, né? Mas o meu primeiro mergulho na fonética não foi por conta das letras. Na época eu cursava licenciatura em artes, e minha querida também cursou, né? No ginásio. Então eu cursava licenciatura em artes, com habilitação em música, e eu era monitora da disciplina chamada prosódia musical. O que é prosódia? É a perfeita adequação do verso, da palavra à melodia. Isso é prosódia. E, aliás, um assunto muito instigante que tem dá abertura com muito mais variantes do que a simples expansão do verso. Então, esse foi o meu primeiro mergulho no assunto fonética. Na ocasião, eu era monitora da disciplina e, enquanto monitora, eu tinha por obrigação ajudar os meus colegas e até substituir a professora no caso de um imprevisto, uma falta de uma ação qualquer. Eu tive que ter sempre uma atividade ali à mão para propor caso a professora precisasse faltar. Na época eu era adolescente. Depois eu tive a oportunidade de ver o assunto de fonética, visitar o assunto novamente durante o mestrado em literatura, o que me fortaleceu. E agora eu vou pedir, você, pronto, agora eu coloquei como primeiro tópico ver com os ouvidos. Esse é o nosso primeiro tópico. Nem precisa ficar segurando, querido, é só mostrar. Todo mundo já sabe que esse é o primeiro tópico. O que é que eu quero dizer com ver com os ouvidos? É uma metáfora. E essa metáfora eu pretendo sinalizar a importância do estudo da fonética para aclarar a metrificação. O que é metrificação? A palavra metrificação vem de método, medida. A metrificar um verso é conhecer a medida desse verso. Claro que tudo que eu estou dizendo aqui, eu estou me referindo diretamente às trovas, que é o nosso assunto de interesse, é o nosso gênero poético de interesse. A metrificação, ela é uma só. Quando você estuda a metrificação, não importa se eu estou escrevendo uma trova, um soneto, uma poesia qualquer que exija ser metrificada. Metrificação, ela é um estudo geral. Acontece que alguns gêneros literários aceitam determinados recursos e outros não. Imagina uma brincadeira, você vai brincar de amarelinha, tem as regras do jogo. Não vale pisar amarelinha. Não é assim que se brinca de amarelinha? Aí tem algumas brincadeiras que dizem assim, olha, se errar, tá fora. Outro diz, se errar, paga uma pedra. Se errar, a gente dá 3 chances. São as regras do jogo. O que a gente está aqui é conhecendo as regras do jogo
da troca. Por exemplo, o Suarabhati, Suarabhati é uma palavra que vem do sânscrito e significa extrapolar. Suarabhati no caso da palavra admiração, esse D é uma consoante muda. O I que a gente escuta, ele é fônico, mas ele não é registrado, ele não é gráfico. Por isso, extrapolar. Eu extrapolo além do que está escrito. Eu pronuncio um I que não foi escrito, mas eu pronuncio admiração. Esse D, ele é contado como sílaba, por exemplo, no cordel. Se eu quiser, eu posso usar o recurso de Suarabhati no cordel. Mas na troca, não. Faz parte da regra do jogo. Então a gente tem que conhecer duas coisas. Como metrificar e quais as regras do jogo, considerando o gênero troca. Né? Então, eu vou aqui dar um exemplo para a gente passar para o tópico seguinte. Vamos considerar a frase que diz assim: e a menina adora. Essa frase, se eu vou fazer a extensão, expandir, fazer a extensão, é separar minuciosamente cada sílaba. Ou seja, eu estou metrificando, eu estou medindo o verso quando eu faço uma extensão. Então, nessa frase, a menina adora. Todo mundo sabe, nem preciso dizer que a gente só conta até a última sílaba tônica do verso. Isso aqui não é sonoro, é auditivo. Então, importa se entre o I e o A tem um espaço. Isso fica bom para contar a sílaba gramatical, mas a sílaba poética, ela independe do espaço. O meu guia não é o olho, não é visual. O meu guia é o ouvido. É um guia sonoro, é um guia auditivo. Então, a diferença entre contar a sílaba gramatical e a sílaba poética é o guia. O guia é visual, o outro guia é sonoro. Portanto, o ouvido é a nossa bússola. É isso que é. Vamos considerar o ouvido como a bússola. Bom, aí, Dedé, se puder, só mostra um pouquinho, querido, aqui, tá? Ok? Bom, aqui vocês vão visualizar, e o Dedé não ficar aqui com o braço levantado, a gente vai visualizar, vai entender aí embaixo e eu termino de comentar. Eu coloquei aqui um triângulo, né? O topo do triângulo, o ápice tem a vogal o A. A metade do triângulo tem E-O. E a base lá embaixo tem I-U. Pronto, Dedé, pode baixar, filha, porque você não ficar aqui, né, com dor no braço. Por que esse triângulo foi montado com o A no topo? A culminância. Porque o A é uma vogal soberana. Ele não cede espaço para mais ninguém. Ele, sabe, vogal sempre vogal. Então é por isso que o A está no topo. Ela reina soberana enquanto vogal. Já o E e o O são vogais que eventualmente podem ser semivogais. Então vamos lá. O E, a palavra pedra. Pedra. É a sílaba tônica. Esse é, muito declaradamente, uma vogal. Mas se eu digo pode, esse de pode, contando a palavra de maneira isolada, eu tenho ó, que é a sílaba tônica, e eu tenho de, é uma sílaba átona, mas o D é uma consoante, o E é uma vogal. Ele é uma vogal, considerando a palavra isolada. Acontece que se eu vou metrificar e após a palavra pode, tem digamos entrar. Pode entrar. Veja que esse em de entrar eu posso juntar com o de pode. Pode entrar. Eu vou ditongar.
E esse ditongamento faz com que eu também diminua uma sílaba, né? Então, a gente diz que o L e o O são vogais e circunstancialmente pode virar uma semivogal, que é o caso de pó, de entrar. A palavra isolada tem um T, uma consoante é uma vogal, mas quando eu digo pó de entrar, esse de vira uma semivogal que vai ditongar com o em de entrar, ok? A mesma coisa com o O. A palavra pobre, muito claramente, pobre, sílaba tônica, pó, a vogal tônica ali muito evidente, mas quando eu digo canto, a sílaba tônica de canto é can, tó. Se eu tenho uma palavra isolada, a sílaba tó, eu tenho T, consoante, O, vogal. Mas, se eu estou colocando essa palavra dentro de um verso, e após o tó, eu tenho canto a canção. Canto a canção. De novo, eu posso ditongar, e esse nó vai ter o som de U, assim como pode entrar. O E teve som de I, fez um ditonamento e a gente manteve, tirou uma sílaba menos, né? Que é isso que a metrificação nos permite, juntar sílabas para a gente condensar o nosso verso. Até porque a trova nós temos sempre 4 versos de 7 sílabas e quanto mais a gente conseguir dizer, melhor, né? Bom, e lá, lembra que lá na base do triângulo tem o I e o U. Eu já vi gente dizer que I e U são semivogais. Não, não são semivogais, são vogais que frequentemente ocupam uma posição de semivogal, como em rei, lei, pau, mal. Em geral, eles ocupam essa condição de final de sílaba. Então, eu vou já falar sobre o que é uma sílaba, tá? Porém, tem palavras como saúde. Olha, saúde se trata de um hiato e o U está soberano na sua posição vogal. Então, ele é vogal nessa situação. Assim como saída também. O I está ali, folgadamente, sozinho na sílaba, soberano na condição de vogal. Então, a gente não pode dizer que I e U são semivogais. Eles são vogais que frequentemente ocupam a posição de semivogal. Por isso que eles estão lá embaixo do triângulo, tá? E só um detalhe para a gente não se perder é que para a nossa expansão ou para o processo de metrificação nos interessa as fronteiras silábicas, ou seja, as extremidades da sílaba, que me permite juntar. Então, as fronteiras silábicas precisam ser vogais para se permitir fazer a ditongação ou a tritongação, né? Que a gente vai ver lá com uma nova emissão sonora. Ok? Claro, até aí? Bom, a próxima imagem, Dedé levanta só para mostrar, o triângulo está invertido. Em vez do A estar lá no topo, na culminância, o A está aqui embaixo. E para cá tem uma referência chamando anteriores e posteriores. O que significa esse gráfico? Esse gráfico invertido, a nossa vogal soberana está aqui, porque esse gráfico diz respeito ao movimento da língua, ao articular as palavras, né? Estamos aqui tratando com a zona de articulação. O A, ele está aqui embaixo, porque a língua fica em repouso. Experimentem todo dizer ninguém mexe a língua. A língua está em repouso. À medida que eu vou
a língua em direção ao céu palatino, eu vou ter uma condição diferente daqui e diferente dali. Porém, a língua não está mais em repouso, ela vai levantando. Quando eu digo i, eu estou aqui movimentando a ponta da minha língua em direção ao céu da boca, ao véu palatino. Por isso a gente diz que são movimentos anteriores, é a ponta da língua. Quando eu falo u, eu estou movimentando o dorso da minha língua, não é a ponta. Agora é o dorso que está recuando em direção ao véu palatino. Exatamente esses desenhos, esses gráficos, para não congestionar o visual. Então, mas não precisa se preocupar. Já tiveram trabalho suficiente para voltar, deixa ele do jeito que dá. Tá bom? Ah, Maria, não vamos mexer. Bom, então, a sílaba, conceito e formação. Tá? Tá. Vamos fazer o seguinte, Dedé. Olha, eu sei que vocês tiveram imensa boa vontade. Mas eu tenho a impressão que aqui a gente está se virando tão bem, né? O que nós vamos falar agora? A sílaba, conceito e formação. Pronto. Bastou dizer o que é que nós estamos falando e aí a gente vai comentando. Eu já contei que a metrificação nada mais é do que determinar cada sílaba. Eu tenho que definir o que é sílaba de uma maneira que sonoramente fique viável e agradável. Eu não posso sair acochambrando vogal dentro de uma sílaba ou deixando sílabas vazias que me permitam unir. É por isso que a gente tem alguns equívocos de metrificação. Tem gente que acha que eu posso botar essa vogal a mais aqui, acochambrada nessa sílaba. E não pode. Aí o outro olha e diz assim, não, seu verso tem 8 sílabas e não 7. Ou, eu não quero, simplesmente eu não quero juntar essa sílaba com essa. E aí o verso fica com 6. Por quê? Porque existe a regra do jogo. Eu não vou juntar e separar conforme meu bel prazer. Não é assim. Tem a regra do jogo. O que obrigatoriamente eu preciso juntar, o que obrigatoriamente eu não posso juntar. Então, só para a gente entender mais esse conceito de sílaba, duas coisas super importantes. Primeiro, não existe sílaba sem vogal. É por isso que a questão do Suarabate, quando eu digo admiração, se a gente está na trova, não permite o Suarabate, se der, ele tem que se aproximar da vogal anterior, porque ele não tem vogal para estar ali sozinho, a não ser que eu fizesse, o Suarabate desse a ele um I fônico, que não está escrito, é só sonoro, ok? Então, não existe sílaba sem vogal. E também, eu não posso ter mais de uma vogal na mesma sílaba. Isso é chamada a vogal de apoio, no caso do Arabate, esse I é uma vogal fônica. Ele só existe sonoramente, ele não está registrado. Ele não é gráfico. Ele não está no papel. Ele está sonoro, no som que a gente fala. Mas se tivesse uma semivogal de apoio, né? Quando a gente coloca o I junto do D, admiração, esse I, ele virou uma vogal, que está ali acompanhando a sua consoante D. Você falou aí, o cordel pode ser duas sílabas, né? Sim, o cordel permite. Se eu estiver escrevendo cordel, eu posso dizer, fulano ficou admirado. Se eu estiver escrevendo uma prova, fulano ficou admirado. Mas o soneto na prova não pode. Soneto não é recomendável. Eu vejo gente fazer, mas não aconselho. Os sonetistas mais puros não aceitam. Então, não recomendo, tá? E é por isso, só já lembrando o decálogo, porque o decálogo é o nosso próximo passo. Eu acredito que depois da gente encher
olhar a sílaba com esse olhar fonético facilite compreender o decálogo. Por isso que hoje nós estamos fazendo essa prévia, né? Então, o decálogo diz uma coisa super importante. No item 4 ou 5, salvo engano, acho que no item 5, ele diz que não podemos juntar duas vogais tônicas. Claro, não posso juntar duas vogais tônicas com força, porque não pode haver mais de uma vogal na mesma sílaba, né? É o quinto, isso. Então, não podemos juntar. Se eu digo assim, acajá é fruta boa. Então, acajá eu não posso juntar acajá Não tem. Eu estou aí deformando a palavra. Então, não posso juntar. Né? E é por isso que o decálogo, o decálogo, ele diz com clareza o que pode e o que não pode. Agora, a gente precisa entender o porquê pode e o porquê não pode. Então, com relação à sílaba, obrigada, linda, com relação à sílaba, é importante, gente, o conceito de sílaba. Eu vou dizer a vocês que eu fiquei outra pessoa, juro, depois que eu entendi o que é uma sílaba. Parece uma coisa tão simples, né? Mas a sílaba, ela tem uma maneira própria de ser. Quando você compreende essa maneira, você não erra. Fica tudo muito claro. Vamos entender a sílaba como se fosse uma montanha. Como se fosse o desenho de uma montanha. Toda sílaba, eu não disse que não pode haver sílaba sem vogal. Porque a vogal é o núcleo da sílaba. O núcleo silábico é a vogal. Essa vogal, ela pode ser antecedida de uma letra e ela pode ser procedida, quer dizer, subsequente, ela pode ter uma letra subsequente a ela. E é isso que o gráfico a seguir está mostrando aqui. Dedé, agora você só levanta aqui, querido. Ó. Não vamos confundir as questões. Uma coisa é a força da vogal enquanto vogal. Estamos falando não da sílaba, do monossílabo, palavras que só tem uma sílaba, e são, portanto, palavras monossílabas, né, monossilábicas, e que têm autonomia semântica porque, ou melhor, elas têm força de monossílabo tônico porque elas têm clareza. Quando eu falo flor, todo mundo imagina flor. Quando eu falo mar, todo mundo imagina. Por isso, autonomia semântica. Não estou falando em sílaba. Estou falando em palavras que têm uma só sílaba. Palavras monossilábicas. Ok? Então, é diferente de. Quando eu digo de, vocês imaginam um de? Eu tenho que dizer algum complemento, né? Estou com dor de o quê? De cabeça, de barriga, sei lá. Então, esse de não é nada. Ele não tem autonomia semântica. Ele não é uma palavra que tenha autonomia semântica. Só não podemos confundir palavra com sílaba, ok? Então, no caso de eu tenho uma palavra que também é uma sílaba e que é apenas uma vogal. Do verbo ser. Quando nós temos uma palavra que tem apenas uma vogal, nós estamos aqui tratando de palavras, de sílabas simples. Ela tem apenas um núcleo, que é a vogal. Mas se ao invés de eu tiver ré, nota musical, veja que antes do eu tive uma consoante, ré, estilo alemão, né? Cultural, que rasga a garganta quando pronuncia. Então, ré, antes da vogal do núcleo da sílaba, que é a vogal continua sendo eu tive uma consoante.
consoante que a antecedeu, que nós chamamos de aclive. Lembra do desenho da montanha? Ré. Olha como antes do E, eu pronuncio o E. Ré. E eu chego no topo da montanha com a vogal núclea e continua sendo o E. Se eu tenho, por exemplo, EI, interjeição. EI. Eu sei que você tentou, né? EI. Interjeição. Eu continuo tendo a vogal núcleo E, que agora o som do E está fechado, em vez de E, mas é a mesma vogal. EI. O I, ele é o declive da sílaba, né? Então, eu agora, e veja que depois que eu digo EI, não cabe mais nada, gente. Acabou a emissão sonora. Se acabou a emissão, acabou a sílaba. Não cabe mais nada. Não cabe nem um cabelo de sapo. Não cabe. Ok? Acabou a sílaba, a emissão. Então, até agora, o que é que nós vimos? O caso em que a vogal está sozinha na sílaba. Ela é uma sílaba simples. Ela passa a ser chamada de sílaba composta quando eu tenho aclive vogal núcleo, como Ré. Ela também é composta quando eu tenho a vogal núcleo e o declive, que é o EI. Né? Eu saio da vogal núcleo para o declive, que é semivogal. EI. E ela passa a ser composta, tá? Ela passa a ser completa quando ela tem os três elementos. Ela tem o aclive, ela tem a vogal núcleo e o declive, como a palavra rei. Eu tenho ré, né? Eu tenho o R, que é o aclive, eu tenho o E, que é a vogal núcleo, e eu tenho o I, semivogal, rei. Acabou a sílaba, não junta com nada. É por isso que na regra do decálogo diz que ditongos decrescente não faz junção com sílabas subsequentes. Por isso, porque terminou o declive da sílaba, acabou a sílaba, não cabe nada. Eu não posso juntar com coisa nenhuma que venha pela frente. Ok? Então, nós temos aí, de novo, Dedé, você pode levantar, querido, para mim, por favor? Então, sílaba simples, Ré e EI. Sílaba composta, eu tenho aclive e vogal núcleo, aqui eu tenho vogal núcleo e declive. São sílabas compostas, com mais de um elemento. Sílaba completa, também chamada de complexa. Ela tem aclive, vogal núcleo e declive, como rei. E aqui a palavra graus, pode achar, Dedé, se não ficar funcionando? Graus é uma forma de mostrar que esse aclive e declive ele pode ser prolongado. Eu posso estender. Então, em graus, o A é a nossa vogal núcleo. Mas no aclive eu tenho o G e o L. Graus, né? Então eu tenho o aclive é composto de duas letras, G e L. Assim como o declive também é composto de duas letras, que é U e o S. Ok? Tá claro, gente? Seguindo. As fronteiras silábicas, sinaletas e cinéses. Só levanta para eles verem aqui, as fronteiras silábicas, que podem ser duas, sinaletas e cinéses. Eu vou falar um pouquinho sobre a sinaleta e um pouquinho sobre a cinéses, ok? Como eu havia dito no início, num processo de expansão, o que nos interessa são as fronteiras silábicas, ou seja, as extremidades das extremidades silábicas, que a gente faz a junção. Quando é o O, tem o som de U. Quando é o E, tem o som de I. Lembra? Pode entrar. Pode. Escreve E, mas o som I. Né? Canto a canção. Canto. Escreve O,
mas eu digo canto. O som é o U. A gente chama isso de debordamento. Debordamento é o termo técnico que mostra que o som se acomoda de modo que pode ser emitido na sílaba seguinte. Ok? Não estou entrando em muitos detalhes, gente, porque aqui a gente tem que entender o movimento da sílaba e como fazer para juntar e separar. É esse o nosso objetivo. Já a sinélise, nós fazemos a junção de sílabas. Claro, essas sílabas têm que ter vogal, senão não rola, não junta. Dentro da mesma palavra. Por isso, sinélise. Sinaleva junto vogais de palavras diferentes. Sinélise junto vogais dentro da mesma palavra. Uma palavra que a toda hora nós, trovadores, usamos, que é a palavra poeta. Eu posso dizer na minha prova o poeta. Eu posso dizer o poeta. Eu posso fazer a sinélise. Eu posso juntar o O de po com o E. E essa sinélise me é permitida porque eu estou caminhando em direção a uma vogal núcleo. Quando eu digo ué, o que eu estou fazendo? A vogal núcleo é o E, né? E o po, ele está ali de semivogal, eu estou ditongando. Eu posso fazer poeta e posso fazer poeta. Mas tenho muito cuidado com a sinélise, porque nem sempre ela é interessante. Ela pode ficar sonoramente estranha. Inclusive no item 4 do nosso catálogo, eles têm até, o exemplo é ventura única, mostrando que eu posso, se eu partir do Rá de ventura, que é uma sílaba átona, para o U de única, que é uma sílaba forte, é possível fazer a junção? Em geral, sim. Mas ventura única fica venturúnica. É um som muito estranho. Então, é preciso ter muito desculpa. Eu dei um exemplo de palavras diferentes. Nós estamos aqui falando de sinélise. Eu acabei dando, eu me lembrei visualmente dessa coisa do decálogo, mas ele aqui está falando que a gente não pode sair dividindo qualquer vogal simplesmente pensando em sair da vogal átona para a tônica, né? No caso da palavra poeta, eu saí da vogal átona para a tônica dentro da mesma palavra, por isso sinélise, mas o som continuou agradável. Então, fica ressalva, sinélise a gente pode usar? Pode, mas se falem, escutem o som da palavra dentro do verso, tá? E aí vem as chamadas, nós temos dois tipos de junções silábicas. Nós temos as junções silábicas por aproximação. E nós temos as junções silábicas por supressão ou oclusão. Eu trouxe aqui exemplo. Pronto. Esses copinhos de requeijão, que é bom porque não quebra, eu trouxe de propósito para mostrar para vocês como a gente procede no processo de unir as sílabas. E quando eu digo que faço uma junção por aproximação, eu estou simplesmente juntando as sílabas uma à outra. Como nós fizemos aqui, por exemplo, eu escrevi aqui os exemplos para facilitar. Continuaste o sonho. Continuaste o sonho. Eu escuto o som do ti, escuto o som de o. Eu estou aproximando. É o que eu estou fazendo. Estou aproximando. Do mesmo jeito que eu digo asas do horror. Asas do horror. Do o. Eu escuto o som do du e eu escuto o som do u. Então eu estou aproximando. Eu estou unindo por aproximação. E isso é válido para quando eu estou fazendo ditongo ou tritongos. Exemplo de tritongos. E eu irei. E eu irei
Semivogal é o aclive, E é a vogal núcleo, o declive. E eu irei, né? Mesma coisa quando eu digo e ao fazê-lo, e ao, de novo, e semivogal, a vogal núcleo e o O que tem o som de U e vira o declive da sílaba. Tudo está dentro daquele conceito de sílaba, gente. Nada foge a isso, ok? E nós temos também as vogais das junções silábicas por supressão ou compressão. Por isso eu trouxe os corpos, para dizer que a gente junta as sílabas se aproximando, onde eu escuto os dois sons. E o, né, como é que é? Continuaste o som. Tipo, eu escuto os dois sons, então eu estou juntando. Mas há situações em que eu não junto. Eu vou eclipsar o som. Eu vou fazer com que um deles não se aperceba. Então eu junto diferente. É como se eu botasse um copo dentro do outro. E tem parte desse copo aqui que está dentro que eu não estou vendo. Eu só estou vendo o copo externo. Percebe? Por isso um copo dentro do outro. Parte da sílaba sumiu. Quando eu digo, aquele exemplo, menina adora, eu não escuto mais menina adora. Eu escuto menina adora. Então um lá foi suprimido. Eu simplesmente fiz com que ninguém notasse a presença dele. Ele ficou dentro do copo. A mesma coisa quando eu digo casa antiga. A casa antiga. Eu juntei o sa de casa com o a de antiga. Casa antiga. Você nem escuta o a de casa. Você escuta casa antiga, né? Eu fiz a crase, que foi a junção de duas vogais idênticas, e eu fiz com que o a de casa subisse. Crase. Crase é isso. É quase uma varinha de condão. Faz sumir uma vogal. Mesma coisa, tá? Minha alma. O nha de minha some diante do a de alma. Porque alma, esse a de alma, é a tônica da palavra. Então, minha alma, eu já vou direto ao núcleo. E o nha de minha sumiu dentro do copo. Ok? Bom, agora vamos para a elisão. A crase tem essa particularidade. Eu estou dando sumiço numa vogal que é idêntica à outra. Diga, ainda quer perguntar alguma coisa? Pronto, eu estou dando sumiço em uma das vogais que são idênticas. Casa antiga, estou lidando com o A. O A é a minha vogal, é a vogal que eu estou dando sumiço. Mas se, por exemplo, eu digo, fulano chora como uma criança. Chora como uma criança. Chora como uma criança. Veja que o O de como, que também passa a ter como, mu, ele passa a ter o som de U. Ele se elide com o de uma e ele some. Só que eu não estou aqui graficamente com duas vogais iguais. O O, ele está pedindo o som do U emprestado, mas eu escrevi no papel O. E o de uma é uma outra vogal. Então, eu estou lidando com vogais diferentes. Nesse caso, eu estou trazendo uma elisão. Não é mais uma crase. Crase é quando as vogais são iguais. A elisão é quando eu faço sumir uma vogal diferente. Então, quando eu digo chora como uma criança, eu não escuto mais o mu de como. Chora como eu já vou para a sílaba seguinte, eu engoli o O de como. Não é mais crase? Não, agora estamos tratando de uma elisão porque as vogais não são idênticas, são vogais diferentes. E eu trouxe de propósito um exemplo para evitar dúvidas futuras.
Lembra quando eu falei para vocês que a vogal A é soberana? Ela não permite se juntar com nenhuma outra, ela não sai do posto de vogal. Quando eu digo a vida, eu entrego a Deus. A vida eu entrego. A vida eu entrego. O que é que aconteceu? Aí você diz, ué, esse A que era soberano, você conseguiu juntar com o de eu? Eu não juntei, eu não aproximei, eu fiz o A de vida sumir, poder sumir isso nele, por dentro do copo. Ok? Por isso o exemplo do copo que eu achei oportuno, porque é uma coisa visual que aclara a ideia. Então, em vez de vida, eu, ficou a vida, deu. A sílaba não é mais da eu, é deu. Percebe? Isso é uma elisão. E aqui cabe um detalhe. Comumente, a gente fala ele de tudo que junta. Elisão virou sinônimo de junção. Qualquer pessoa fala isso. Às vezes eu também falo. Por quê? Porque virou uma linguagem comum. Mas na prática, a elisão, ela é um tipo de junção que faz esconder uma vogal. É como uma palavra azulejo. Tem palavras na língua portuguesa que tem uma etimologia muito interessante. A palavra azulejo, o nome de azulejo é azulejo porque os primeiros azulejos todos eram azuis. Eles tinham uma coloração azulada. Foi feito um estudo de pigmentação e conseguiu-se fazer um azulejo branco como a neve, não era mais azul, mas o nome continuou sendo azulejo. Depois, novas tecnologias, hoje tem azulejo amarelo, verde, rosa, o que você quiser de azulejo tem. E o nome continua sendo azulejo. A sua forma primitiva. Usa no lugar, chegando aí para uma. Nós estamos generalizando a situação de juntar através de um exemplo. A parte pelo todo. Diga-me. Essa palavra, como você come tudo, come parede, come casa, come tudo. Como a parede, você pode dizer o quê? Você nunca diz igual a uma parede, não parecido. Sim. Como vocês como assim dizer? Porque ali. Pronto, come tudo. Digamos assim, um provérbio, é uma maneira própria de dizer que nem sempre corresponde à língua portuguesa de Portugal. É por isso que tem termos, tem situações em que nós usamos as palavras que não é habitual deles, e eles estranham. A gente está tratando da mesma língua portuguesa, mas a expressão come tudo é muito nossa, é muito brasileira, né? Então a gente pode dizer que seria uma expressão nossa, é a força da nossa expressão. Você falou como palavra, então você está comendo das palavras. Exato. Literalmente que não é isso, né? Mas aí nesse como está sendo usado como uma preposição, não é como do verbo comer. Aí a gente está entrando numa seara do ponto de vista semântico, né? Por exemplo, o livro, eu falo livro substantivo, ou livro, mas se eu digo, eu me livro disso rapidamente, esse livro não é mais o objeto substantivo, estou falando do verbo. Então, a gente não pode confundir palavras que são homófonas e homógrafas, que a gente chama de palavras homônimas, porque vai depender do contexto. E por isso a língua é uma coisa viva e inteligente, porque tudo depende do contexto. Eu me livro disso rapidamente, todo mundo entendeu que eu estou falando do verbo livrar. O meu livro é encantador, eu estou falando do objeto, do substantivo. E tudo vai ser definido pelo contexto. Dizem que a gramática portuguesa é mais difícil de todas as gramáticas. É muito complicada, muito difícil. Mas o francês também não fica muito atrás. Mas tudo é língua neolatina, então, tá uma coisa
pela outra. Né? Pronto. E aqui nós temos o último caso de supressão. Vixe, Maria, está super satisfeita. Gente, eu peço perdão. Eu roubei o tempo da gente. Pronto, deixa eu só fechar aqui. Ectilipse é a única coisa que falta para fechar essas vogais por supressão. Né? O ectilipse é um tipo de eclipse também, de supressão, claro, que é a palavra com, sempre usado no com, que é uma vogal, ou melhor, é uma consoante diacrítica. O que é isso? É uma consoante que ela determina um timbre. Se eu escrevo CO, é o timbre do O, mas se eu boto o N após, eu estou aqui colocando um sinal diacrítico que está mudando o som do O. Ele está agora sendo nasalizado. Com. Só para esclarecimento de vocês, esse N que está após o O, de com, antigamente ele não era escrito após o O. Só para vocês entenderem. O tio, todas as informações tem ali. Não sei, você está falando sobre isso, só para colocar o site para Eu estou falando já nas junções silábicas de supressão e compressão. Em algum momento isso está dito lá. Tá? Então, o O de com, antigamente não tinha o N após o O. Eles colocavam um tio. O tio, a origem do tio, essa grafia meio assim, cobrinha do tio, era um N feito às pressas. Eles colocavam CO e botavam o N, desenhavam o N em cima do O. Ele seguia com. Depois, passou a ser colocado em algumas palavras, um minuto só, o N ficando após. Diga, linda. Em alguns concursos, né, acho que mais na região sul, o pessoal faz essa junção. Com aí é correto? Porque, assim, principalmente, porque se a gente considerar que esse N, ele não é mais uma consoante que trata, né? Com A. Veja que o A não deixa de ser a vogal núcleo, e quando eu digo com a menina, vou sair com a menina. Veja que esse com, a nasalização ficou sugerida ao núcleo da sílaba que é o A. Então, com a menina. O N não é considerado ali como uma consoante, ele é considerado como um sinal nasalizador. Porque o N, se ele vem antes da vogal, ele é consoante. A minha mochila, M-O, mochila, consoante, M vogal, O. A mula sem cabeça, N consoante, U vogal. Mas quando eu digo com, eu posso realmente grafar CO e botar o tiozinho. Teria o mesmo efeito. E era assim que era antes. Ok? Gente, eu peço perdão do meu